Bom, pessoal, vamos começar agora o segundo exercício da lista 1. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre dilatação, tá? Dilatação térmica. Então vamos lá. Então ele fala assim: um termômetro de coluna líquida é construído como indicado na figura abaixo. Então, isso aqui é um termômetro de mercúrio, né, que a gente conhece. Na temperatura inicial Ti, o líquido preenche exatamente o volume do bulbo esférico. Então, na temperatura inicial, o líquido preenche o volume completo aqui do bulbo esférico, que é uma esferazinha aqui. Tá? Quando a temperatura sobe, o líquido pode se expandir livremente pelo tubo capilar, que contém uma área transversal constante A. Então a gente tem uma área, né? Tem o tubo aqui capilar, um tubo bem fininho, tem uma área muito pequena. Né? E aí, conforme eu esquento ou aumento a temperatura do sistema, esse líquido aqui vai aumentar de volume e aí ele vai extravasar para o capilar e vai subir uma certa altura ΔH. Considere que o líquido tem um coeficiente de expansão volumétrico beta, é o coeficiente de dilatação volumétrico dele, tá? E que o material do recipiente tem um coeficiente de expansão linear alfa. Então ele deu para mim o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que ele chamou de beta, tá? E o coeficiente de dilatação linear do recipiente, do vidro, por exemplo, que ele chamou de alfa. E aí ele pede para a gente falar o seguinte, no item A: mostre que a variação da altura de coluna líquida com a temperatura é dada por ΔH igual a VI sobre A, beta menos 3α, vezes ΔT, onde VI é o volume inicial, ou seja, o volume do bulbo esférico. Tá? Bom, e aí ele deu uma dica. Obtenha a expansão volumétrica do líquido e desconte a expansão volumétrica do recipiente. Gente, essa dica aqui é o que a gente precisa para resolver a questão. Porque o que acontece? Muita gente olha só para a expansão, né, para a dilatação do líquido. Então fala, bom, o líquido ocupava certo volume, por exemplo, ele ocupava 3 centímetros cúbicos. Sei lá, vou chutar 10 centímetros cúbicos. E aí ele dilata e passa a ocupar 11 centímetros cúbicos, ou seja, ele aumenta aí em 1 centímetro cúbico o volume dele. Aí as pessoas olham e falam, bom, então significa que o volume aqui nesse tubinho aqui, ó, no capilar, vai corresponder a esse aumento. Seria um ΔV, né? Corresponderia a esse ΔV e eu chamaria, seria no caso 1 centímetro cúbico, por exemplo. Tá? Acontece, gente, que a gente não pode esquecer que quando a gente esquenta o sistema, a gente está esquentando o recipiente também. Então o recipiente também vai aumentar de tamanho. Então, por exemplo, suponha que aconteceu isso, o líquido saiu de 10 centímetros cúbicos para 11, ele aumentou 1 centímetro cúbico. Só que o recipiente também aumentou um pouquinho. Então essa esfera que antes ocupava, conseguia receber, né, tinha um volume de 10 centímetros cúbicos, agora tem um volume de, sei lá, 10,5 centímetros cúbicos. E eu vou ter 11 centímetros cúbicos de líquido. Um que dilatou, né? Eu tinha 10, foi para 11 porque um dilatou. Então, o líquido dilatou de 10 para 11, ou seja, aumentou em 1, enquanto que o recipiente dilatou de 10 para 10,5, aumentou em meio. O que acontece? Esse 1 que aumentou o líquido, desse 1 que aumentou o líquido, 1, né? Esse 1 meio vai servir para ocupar o aumento de volume da esfera, do bulbo esférico, e o outro meio apenas vai servir, vai para o capilar. Né? Então, o volume que eu tiver aqui nesse capilar não vai ser simplesmente o ΔV do líquido. Vai ser o ΔV do líquido menos a variação de volume do recipiente, a expansão do recipiente. Eu preciso fazer essa subtração, fazer esse desconto. E é isso que ele deu aqui na dica. Então vamos lá. Bom, aí a gente vai usar a ideia de dilatação aparente. A variação do volume, que vai ser o volume que vai extravasar aqui para o capilar, para o tubo cilíndrico, vai ser a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. A dilatação do líquido vai ser o volume do líquido, né? A variação de volume do líquido vai ser o volume inicial do líquido, que é o VI, vezes beta, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Vezes do líquido, né? Vezes a variação de temperatura. Para o recipiente, eu também vou ter o volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente e a variação de temperatura. Mas o enunciado deu para a gente o coeficiente de expansão linear do recipiente. Então, para eu achar o volumétrico, eu preciso multiplicar por 3. Aí aparece esse 3α aqui. Tá? Isso foi discutido em aula. Tá? Foi discutido em aula com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês sabem, vocês têm o meu contato, vocês podem me procurar. Tá? Bom,
Então, fazendo este cara menos este cara, colocando VI e ΔT em evidência, eu obtenho essa expressão aqui para o ΔV. Então, ΔV, né, que corresponde a esse volume aqui, ó, o volume que está nessa coluna aqui, é dado por essa expressão aqui. E aí, para achar o ΔH, a gente simplesmente escreve que o ΔV é A vezes ΔH. O ΔV, que é o volume desse cilindro aqui, vai ser essa área transversal A vezes o ΔH. Bom, então substitui o delta, né? Isolando o ΔH, ΔH vai ser ΔV sobre A, vai ser este cara dividido por A, que é exatamente a expressão que ele pediu para a gente demonstrar. É exatamente essa expressão que ele queria que a gente chegasse. Tá? Legal. Vamos para o item B agora. No item B ele fala assim: considere que o líquido seja o mercúrio, aí ele deu o beta do mercúrio, e que o recipiente seja o vidro, ele deu o alfa do vidro. E aí ele fala: ΔH é essa expressão aqui. Ele deu uma expressão para esse ΔH, né? É a altura aproximada da coluna líquida, desprezando a correção devido à dilatação do recipiente. Então, o que ele está falando? Se eu desprezar o alfa, jogar fora esse alfa aqui, ó, desprezar esse termo, considerar apenas a dilatação do líquido, né? Considerar apenas a dilatação do líquido, desprezar o efeito da dilatação do recipiente, né? A expressão que eu teria para o ΔH, que ele está chamando de ΔH', é isso aqui. Né? Só você tirar o alfa daqui da brincadeira, dá exatamente isso aqui. E aí ele define uma grandeza que ele chama de delta, né, delta minúsculo, que é o ΔH sobre ΔH'. O que é o ΔH? ΔH é a variação de altura real, né? E o ΔH' é a variação de altura desprezando a dilatação do recipiente. E ele pede para a gente. Ele fala, nesse exemplo, obtivemos delta. Ele pede para a gente fazer a conta, né? Ver quem é o. Quanto que dá o delta nesse caso, né? Para estimar o erro que a gente comete quando a gente faz essa aproximação de desprezar o alfa, desprezar a dilatação do recipiente. Bom, se você dividir o ΔH pelo ΔH', é fácil perceber que VI, A e ΔT vão cortar. Então vai ficar simplesmente beta menos 3A sobre beta. Isso aqui é 1 menos 3 alfa sobre beta. E aqui está o erro que eu estou cometendo quando eu faço a aproximação. Se essa razão fosse 1, ou muito próxima de 1, eu não estaria o erro que eu estaria cometendo seria muito pequeno. Né? Por exemplo, se isso desse 0,99, eu estaria cometendo um erro de 1%, um erro muito pequeno. Tá? Então, o erro ele vai ser tão menor quanto menor for esse termo aqui. Se esse termo aqui, se o beta for muito maior do que o alfa, isso aqui vai ser praticamente zero. Isso aqui sendo praticamente zero, isso aqui dá praticamente 1, de modo que eu desprezar a dilatação do recipiente é uma boa aproximação. Agora, se o alfa não for tão menor que o beta, aí pode acontecer disso aqui, não ser tão desprezível perto do 1. Então vamos substituir o valor do alfa, que está aqui, 9, 10 a menos 6, e o valor do beta, 1,82, 10 a menos 4. Fazemos a continha e a gente acha que isso aqui dá 0,15, esse termo aqui. Portanto, o delta é 0,85. Isso significa que a gente está cometendo um erro de 15%. Né? A gente comete um erro de 15% quando a gente despreza a dilatação do recipiente. Se eu estiver falando de um mercúrio que eu estou calibrando, de um termômetro que eu estou calibrando e eu quero uma coisa precisa, né? Porque como que funciona o termômetro? Basicamente, eu relaciono a temperatura, que é o ΔT, com o ΔH e coloco uma escala de temperatura aqui, né? Quando a gente está falando de construir um termômetro, 15% de erro é um erro bem considerável, que a gente com certeza não pode desprezar, né? Então, a gente precisa considerar a dilatação do recipiente quando a gente vai trabalhar com termômetro. A gente não pode desprezar um termômetro de mercúrio e vidro. Tá? Bom, no item C, ele fala assim, nesse exemplo, obtivemos delta menor que 1. Isso vai ser sempre verdade? Bom, no geral vai, né? No geral vai ser sempre verdade, porque este cara aqui vai sempre subtrair esse cara, né? Então, tipo, esse termo aqui vai sempre subtrair do 1, né? Então, isso sempre vai ser verdade. A menos que por algum motivo... Não, sempre vai ser menor que 1, né? A não ser que você tenha um coeficiente de dilatação negativo.
né? A não ser que o alfa ou o beta sejam negativos. O que pode acontecer, tem alguns materiais que em determinadas faixas de temperatura, quando você esquenta eles, eles diminuem de volume, né? A água, por exemplo, entre 0 e 4 graus tem essa propriedade, entre 0 e 4 graus Celsius. Então, nesse caso, se você tiver um coeficiente alfa ou beta negativos, um dos dois negativos, o delta dá maior do que 1. E aí acaba não batendo com o que está escrito aqui. Mas, no geral, como os coeficientes de dilatação são quase sempre positivos, a gente não, geralmente a gente vai ter um delta menor do que 1 mesmo. Tá? Bom, e o item D, ele fala assim, sendo o diâmetro do capilar igual a 0,04 centímetros, então o diâmetro do capilar está aqui, né? E 0,25 centímetros o diâmetro do bulbo, calcule a variação da altura da coluna de mercúrio quando sua temperatura varia de 30 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente usar essa fórmula. Tá? Então, vamos calcular o VI. O VI é o volume de uma esfera, cujo raio é 0,125 centímetros. Tá? Então, substituo aqui 0,125 centímetros, que é metade desse diâmetro. 4πr ao cubo, faço a conta. Volume do bulbo, que é o VI, é 8,18 10 a menos 3 centímetros cúbicos. A área, eu vou calcular em centímetros quadrados. A área do capilar é πr², né? A área de um círculo. O raio do capilar é 0,002 centímetros, metade desse diâmetro. Faço a continha aqui, πr², encontro essa área aqui de 1,26 10 a menos 5 centímetros quadrados. Bom, aí só a gente substitui os valores aqui nessa fórmula, né? O VI, esse cara aqui eu boto aqui, o A eu boto aqui, aí eu boto o beta menos 3α aqui, o ΔT está aqui, e aí a gente encontra 3,02 centímetros para o ΔH. Então, né, se o TI, por exemplo, for, sei lá, a temperatura de referência for 15 graus, né, esse cara aqui, então 15 graus seria o mercúrio todo dentro do bulbo. E aí, 45 graus, que seria aumentar 30 graus, corresponderia a um aumento de 3,02 centímetros. Tá? E é assim que eles calibram, é exatamente dessa forma que eles calibram a escala de temperatura de um termômetro. Eles vão vendo para cada temperatura qual é, né, o ΔH, né, quanto que sobe. Né? E aí eles vão colocando aqui, para cada temperatura, eles falam, ó, essa altura corresponde a essa temperatura, essa altura corresponde a essa temperatura. E é desse jeito que eles constroem o termômetro de mercúrio. Beleza? Então é isso, gente. Esse foi o problema, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse problema, eu sei que às vezes parece um pouco confuso, vocês têm o meu contato, vocês podem me procurar, tá? E aí eu posso tentar explicar isso um pouquinho melhor para vocês, beleza? Então é isso, gente. Obrigadão.